sede de Deus. A minha alma encontra sossego em Deus. A minha alma tem sede de Deus. E só nele a minha alma encontra salvação. Neste momento eu te convido, meu irmão e minha irmã, a silenciar o coração e a mente para esse encontro com esse Deus, que é fonte de salvação. Encontro com esse Deus que nos traz a paz, a serenidade, a tranquilidade. Nesse momento também nos unir a todas as pessoas que pediram e que confiam em nossas orações. Vamos entrar em comunhão com todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram internados nos hospitais, doentes também nos seus lares. Queremos rezar e colocar nos braços de Deus, no colo de Deus, todos os nossos irmãos e irmãs que vivem tristes, depressivos, depressivas, que perderam o sentido da vida. Queremos entrar em comunhão também com todas as pessoas que estão em tratamento do câncer. Queremos rezar e trazer presente todas as nossas crianças e rezar pelos nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, né? Bom dia, irmão. Bom dia, irmã. Vamos agora nos preparar para ouvir o Evangelho da liturgia de hoje. Está em Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
O evangelho termina, né, com a pergunta: será que o Filho do Homem ainda vai encontrar fé sobre a terra? Pergunta para a gente responder depois, né? Cada um pode responder aí no seu coração. Então, o evangelho começa contando, né? Jesus contando para os discípulos. É interessante a gente observar que Jesus está falando com os discípulos. Então, ele vai contar uma parábola para os discípulos, mostrando a necessidade de rezar sempre, sem nunca desistir. E ele vai contar a parábola de um juiz, né, que não temia a Deus e nem aos homens, né, e de uma viúva que ia constantemente atrás à procura, né, desse juiz, e sempre pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. E aí o evangelho diz que durante muito tempo o juiz recusou, né? E por fim ele vai atender o pedido da mulher, que ele vai dizer: eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas esta viúva está me aborrecendo, né? Então, a viúva, que a gente sabe é apenas que ela é uma viúva, não tem nome, aqui pelo evangelho eu não cito o nome dela, né? Nem qual era o problema, né? Não diz qual era o problema, só diz que ela vai pedir ao juiz que faça justiça, né? Faze-me justiça contra o meu adversário. Então, ela não tem nome, ela é uma viúva, portanto, a gente já sabe, né, já falei anteriormente, que as viúvas eram altamente discriminadas, elas não tinham direito nem sequer à herança, né? Caso ela teria que ter um filho, senão ela não tinha direito nem à herança, ela não tinha direito de administrar a herança deixada pelo seu marido, né? E eram pessoas discriminadas e que precisavam ser cuidadas, assim como os órfãos, né? E o juiz também aqui não traz o nome, a gente sabe apenas que ele era um juiz injusto, né? Que ele não respeitava, ele não temia a Deus e nem aos homens. E é só essas informações. Porém, o evangelho vai dizer que essa viúva perturbou muito esse juiz. Ela era insistente. É uma das características dessa viúva, a insistência. Então, ela vai atrás certamente, né, dos seus direitos. Ela luta pelos seus direitos. E ela vai ser atendida justamente por causa da insistência. E Jesus vai dizer nesse dia de hoje para nós que nós devemos também insistir. Se esse juiz, que era um juiz ruim, que não temia Deus, que não respeitava os homens, se esse juiz atendeu a viúva por causa da insistência, muito mais vai nos atender Deus, né? Que é bom. E Deus não vai deixar que a gente espere muito tempo. Mas é preciso que a gente insista. Então aqui também fala muito a questão da fé. Se eu tenho fé, eu vou continuar pedindo a Deus, né, que Ele realize aquilo que eu estou pedindo, se for da vontade dele, se for para o meu bem, para o seu bem, mas é necessário que a gente tenha uma fé, né, firme, que a gente continue insistindo, pedindo todos os dias, porque Deus vai nos atender. Aqui o Evangelho diz, né, que Deus é bom, né, e Ele vai nos atender. Quanto pode ser de dia, pode ser de noite, desde que a gente tenha essa fé firme, Ele vai com certeza nos conceder aquilo que a gente pede, se for para o nosso bem. Porque às vezes a gente pede algumas coisas, né? A gente pede coisas para Deus que certamente Deus sabe que não vai fazer bem para a gente. E aí a gente não consegue, ficamos muitas vezes revoltados com Deus, perdemos a fé, a esperança e etc., porque Deus não nos concedeu aquilo que a gente pediu. E Deus sabe o que é bom para nós. Deus sabe, né? Então, o evangelho de hoje, ele vai insistir, né? Vai dizer para a gente assim: olha, vamos continuar pedindo, né?
Vamos continuar pedindo, insistindo, assim como essa viúva fez com aquele juiz, né? E se o juiz, que era ruim, atendeu, Deus vai também nos atender, porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus quer o nosso bem. Então vamos continuar rezando e pedindo. Eu recebo uma mensagem de uma pessoa que ela diz: eu tenho muita fé em Deus e eu vou continuar insistindo. E é isso mesmo. A gente precisa continuar insistindo, porque na hora certa Deus vai nos atender. Na hora certa, no tempo de Deus. Ele tem o seu tempo e nós temos o nosso tempo. O problema é que às vezes a gente quer que Deus nos atenda no nosso tempo, com muita rapidez. Às vezes não temos essa paciência da viúva de insistir, de continuar insistindo e acreditando que Deus vai fazer aquilo que nós estamos pedindo, se for da vontade dele. Que o Senhor Jesus nos abençoe neste dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.